Romanos 8, de 28 a 30. Já está aqui no telão. Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema um plano perfeito. Diga, Deus tem um plano perfeito para mim. Amém? Quantos acreditam que realmente Deus tem um plano perfeito para você? Quantos creem? Eu creio que Deus tem um plano perfeito. No entanto, às vezes as coisas que nos acontecem deixam a gente um pouco confuso, porque por um lado a gente sabe de um Deus perfeito em todos os caminhos, escolhas, decisões, tudo, e a gente sabe que Ele nos ama. Por outro lado, a gente olha para a nossa vida e percebe às vezes algumas curvas bem sinuosas, ou alguns montes e vales, ou algumas experiências meio nebulosas que nos fazem não duvidar de Deus, mas pensar assim: Senhor, eu sei que o Senhor é correto e é perfeito, mas parece que eu estou tão distante do desfrutar dessa perfeição na minha vida, no dia a dia, e fico a me questionar se de fato, claro, o Senhor tem um plano, mas fico perguntando se esse plano está realmente sendo eficaz, ele está sendo aplicável no meu dia a dia, e consequentemente, se eu vou chegar no lugar que o Senhor tem determinado para mim. Mas a grande questão é sabermos nessa noite onde vai culminar esse plano. Esse texto bíblico é lindo porque ele traz o destino da nossa vida. O Senhor compartilha de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E logo na sequência, Ele diz qual que é o propósito, para que a gente não fique confuso. Porque o que nos deixa confuso é que a gente quer chegar nos nossos propósitos. E quando a gente vê Deus perfeito e as nossas curvas tão sinuosas, e a gente quer chegar num lugar, mas a grande pergunta é: eu devo chegar no lugar que eu quero chegar? Ou Deus tem um plano e há de fazer com que eu chegue no lugar que Ele quer que eu chegue, não no lugar que eu quero chegar? São chamados segundo o seu propósito. E qual é o seu propósito? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Deus tem um único propósito para cada um de nós, e o propósito é que eu me conforme à imagem do seu Filho primogênito, Jesus Cristo. É isso que Ele quer para mim. Talvez eu queira uma outra coisa, e é por isso que fico confuso. Mas quando eu entendo que Deus tem um plano, e o plano é até que você se conforme à imagem, porque não há nada que traga mais alegria para o coração do Pai, não há nada que seja mais recompensador para o Pai do que ver você e ver a mim manifestando o fruto da semelhança de Jesus. Se no passado eu era uma pessoa temperamental, se no passado eu rasgava a mão das pessoas, se no passado eu falava mal e criticava, de repente Deus vai formando e forjando um caráter novo, um caráter diferente, e então aquele que roubava não rouba mais, aquele que criticava não critica mais, aquele que se desesperava agora é equilibrado, é maduro. E então o Pai lá de cima começa a dizer: muito bem, você está se aproximando da imagem do meu Filho amado, Jesus. Não sei se você sabia, mas esse é o plano de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Então, se você estava se afadigando, correndo atrás de tanta coisa, querendo atingir metas e objetivos, saiba que o objetivo de Deus a teu respeito é forjar em você a imagem do Filho dele mais velho, Jesus. E quando isso acontece, isso traz tanta alegria ao coração do Pai, semelhante à experiência de Jesus no batismo. Quando Jesus é batizado nas águas, em obediência ao Pai, e que ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito em forma de pomba desce sobre Jesus, e ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem me comprazo. Que bênção ele poder dizer isso acerca de cada um de nós. A Renata é minha filha amada, a Luciana é minha filha amada. Eu vejo as marcas, eu vejo a identidade, eu vejo o que eu estou fazendo e que está funcionando na vida dele ou na vida dela. O objetivo: formar Cristo em nós e nos tornar semelhantes a Ele. Mas é interessante que o processo que ele se utiliza para que isso possa acontecer está no comecinho do versículo que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para esse fim. E talvez seja essa a grande questão que a gente precisa aprender, que todas as coisas cooperam para que essa imagem seja formada em nós. E é aí que a gente entra em crise, porque a gente não consegue entender como é que um desemprego na nossa vida pode cooperar. A palavrinha no grego é coopera para o bem, ou seja, trabalha junto, trabalha ao lado, em cooperação. E um desemprego, uma crise, um momento de dificuldades, coopera para formar, coopera para forjar, por mais que eu não entenda, por mais que naquela hora eu me veja cercado de uma luta e não sei para onde eu saio. Mas quando eu entendo que aquilo está cooperando, obrigado, Senhor, obrigado, porque isto faz parte de um plano que eu não entendo. E você vai vendo o trabalhar de Deus na vida dos homens de Deus. Por exemplo, ontem estava lendo, estudando, e me deparei um pouquinho com Ismael. Ismael era filho de Abraão, mas era de Abraão com Agar, que era serva. Não era a mulher legítima, era Abraão e a serva, e eles tiveram um filho, Ismael. E Ismael, aos 14 anos, o pai teve que chegar diante de Agar, que era mãe de Ismael, e dizer o seguinte: escuta, vocês não podem mais ficar aqui, vocês precisam ir embora agora. E ele deu pão e deu água para Agar e para Ismael, aquele menino de 14 anos, e o pai, com o coração partido, ele dá pão e água e diz: vão embora, vocês não podem ficar aqui. E de repente Agar pega o menino e vai adiante, e vai pelo deserto, sem rumo, sem saber para onde vão, e chega um determinado momento que a água acaba, e fica ali Ismael de um lado, e fica Agar do outro lado, e eis que de repente Deus ouve o choro daquela criança, e então Deus ouve a oração, ouve o lamento, ouve o clamor, e dá água, e mostra o caminho, e salva a vida. E na verdade isso aconteceu em dois momentos. Aconteceu num momento, e depois ela tem que voltar para casa, e depois no outro momento, quando ele é mais velho. Mas ambos os momentos eram momentos aflitivos, de soltar, de liberar, e aquele menino vai para o deserto. E a Bíblia diz que a identidade daquele menino que foi salvo por Deus seria de um jumento selvagem. E não é para menos. Imagina quem sai de casa sem destino, sem rumo, sem pão, sem água, sem provisão, abandonado pelo pai, sem rumo e sem destino. E às vezes acontece cada coisa na nossa vida, não é verdade? E você fica pensando: será que isso contribui? Será que isso coopera? Será que esta situação difícil pode cooperar? Esse menino que passou a ter uma identidade de jumento selvagem, justamente porque teve uma vida dura, mas tudo isso cooperou com ele, porque fez dele pai de 12
príncipes, 12 príncipes, 12 nações saíram dele, porque todas as coisas cooperam. Olha aqui para mim, tá bom? Eu sou mais bonito, olha aqui para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para o seu vizinho, todas as coisas cooperam. Diga para uma outra pessoa, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Amém, queridos? Vai olhando para os personagens bíblicos e você vai ver que todas as coisas, mesmo as coisas mais amargas, as coisas mais difíceis, mas elas cooperam, elas forjam. Veja na vida de José, veja na vida de Moisés, veja na nossa vida. Cada um aqui poderia ter um momento da mensagem, um particularzinho para dizer, pastor, aconteceu algo na minha vida assim. E aquilo quando aconteceu foi algo tão desesperador, tão difícil, tão complicado. Mas hoje, pastor, eu vejo que aquela situação acrescentou um elemento na minha vida. Talvez o elemento fé, talvez o elemento perdão, talvez o elemento perseverança, talvez o elemento esperança. Talvez cada um aqui pudesse ter um minutinho para poder dizer, pastor, algo aconteceu na minha vida, mas aquilo que aconteceu na minha vida corroborou para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Amém? Mas algo que esse texto ainda continua dizendo, e que você precisa atentar. Sabemos. Diga, sabemos. Paulo fala com tanta convicção, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando estava lendo essa passagem, eu vi a convicção dele ao escrever, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensei, interessante, Paulo tinha tanta convicção, mas será que eu tenho a mesma convicção a ponto de dizer, eu sei que todas as coisas cooperam, eu sei. Este sabemos precisa ser um rema, este sabemos precisa ser resultado de uma experiência particular que você tem numa determinada situação, a ponto de você poder dizer, eu sei que isto faz parte do plano de Deus para a minha vida. Eu sei que isto vai colaborar. Eu sei que isto vai corroborar. Eu sei. Sabemos. Porque quando você passa por aquilo que aparentemente possa ser diferente daquilo que você havia planejado, naquele momento Deus faz ressaltar, eu sei que isto vai culminar em algo bom. Pode ser que num determinado momento, no seu local de trabalho, tenha sido plantada ali uma pessoa, e você fica achando que aquela pessoa ali foi um emissário de Satanás para te prejudicar. Você fica pensando e começa a orar, Deus, essa pessoa depois que entrou, infernizou minha vida de tal maneira, que eu não consigo lidar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. E de repente você começa a orar, Deus, remove essa pessoa do meu caminho, e por mais que você ora, quanto mais você ora, mais ela se finca ali, e mais ela persevera ali, e mais ela fica ali. Por quê, queridos? Porque talvez seja seu desejo de que ela vá embora. Mas se ela for embora, esse propósito de Deus na tua vida, de fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus, esse propósito não se cumpre. Então quando você ora, Senhor, que esse espinho seja removido da minha vida, você começa a entender
que aquela pessoa ou aquela circunstância foi plantada naquele lugar para forjar, para ministrar, para lapidar. E quando aquela obra tiver sido concluída, pelo menos naquele estágio, então pode ser que alguma coisa mude, mas não necessariamente, até que Deus complete aquilo que Ele tem a realizar na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. As 5 palavras que fazem parte deste propósito e deste plano maior de Deus, que culmina na imagem de Cristo formada em nós. Em primeiro lugar, Deus me conheceu. Em segundo lugar, Ele me predestinou. Em terceiro lugar, Ele me chamou. Em quarto lugar, Ele me justificou. E em quinto lugar, Ele me glorificou. Repita após mim: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Nós vamos decorar essas 5 palavras, porque elas fazem parte do processo de Deus para forjar, para formar Cristo em nós. Diga: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Amém. Veja que entre a primeira palavra e a última palavra há um processo de Deus desencadeado a nosso favor. Mas para você poder entender o poder de cada uma dessas palavras, veja qual foi a visão que Deus teve de você. Do César, glorificado. Da Antônia, glorificada. Primeiro conheceu, depois predestinou, depois chamou, depois justificou e depois glorificou. Qual que é a visão final de Deus a meu respeito? Como é que Ele me vê? Glorificado. O que é ser glorificado? É você ter a sua experiência com Jesus de novo nascimento, viver o que você tem de viver, morrer, mas ressuscitar, e na ressurreição você recebe um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado estará completada a obra, o trabalhar de Deus no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Então, quando a palavra de Deus diz que Ele conheceu, que Ele predestinou, que Ele chamou, que Ele justificou e que Ele glorificou, qual que era a visão que Ele tinha de nós? Homens e mulheres glorificados, já com corpo glorificado. Esse é o processo final. Mas qual é o processo inicial? Antes de glorificar, antes de justificar, antes de chamar e antes de predestinar, Ele nos conheceu. Aquele que de antemão nos conheceu. Deus me conheceu antes de ser formado no ventre da minha mãe. Ele me conheceu antes de que eu tivesse a oportunidade de fazer qualquer coisa boa que agradasse a Deus. Ele me conheceu e sabia que eu seria uma pessoa orgulhosa, pedante. Ele sabia que eu ia ser uma pessoa pecadora e incrédula. Ele não me conheceu bonzinho. Ele não me conheceu glorificado. Ele projetou a glória, sim, e Ele me viu glorificado, sim, mas Ele me conheceu na minha fragilidade, Ele me conheceu na minha vulnerabilidade, e Ele me amou sendo eu ainda pecador.
E quando eu me deparo com essa palavra, eu me sinto aceito. Sabe quando a gente se esforça para agradar a Deus, e às vezes a gente acha que por mais que a gente faça, a gente não fez o suficiente, então a gente acha que Deus está sempre de cara virada para nós. Você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não leu a Bíblia o suficiente, você não evangelizou, e a gente anda pequenininho, encolhido, de cabeça baixa, porque acha que a gente não atendeu às expectativas de Deus. Mas quando a gente se depara com essa passagem, que diz que Deus de antemão nos conheceu, antes que nós pudéssemos jejuar, ou orar, ou fazer alguma coisa boa, Ele nos viu, e Ele nos conheceu no nosso pecado, Ele nos conheceu na nossa incredulidade, Ele nos conheceu na nossa ignorância, mas Ele nos conheceu. Aquele que de antemão nos conheceu. E o que isso traz ao meu coração, uma gratidão muito grande, por eu me sentir aceito por Deus. Ele me aceitou, e Ele me amou, quando eu não tinha nada para oferecer para Ele. Amém, queridos? Aquele que de antemão nos conheceu, foi o mesmo que de antemão nos predestinou. O que é predestinar? É dar um destino, antes até de que você conhecesse o destino. Antes que você entendesse o destino, Ele nos predestinou. Aquele que de antemão nos conheceu, Ele nos viu, Ele nos amou. Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você. E quando Ele nos predestina, Ele nos dá um norte, Ele nos dá um destino, Ele nos dá uma direção. E a gente já sabe qual que é o destino. Qual que é o seu destino? Qual que é o seu destino? Mas dentro do que a gente compartilhou aqui, qual que é o seu destino? Sim, mas um pouquinho antes de ser glorificado. Ser a imagem de Jesus. Porque se você é a imagem de Jesus, você vai ser glorificado tanto quanto Ele o foi. Se você é a imagem de Jesus, você vai para o céu do mesmo jeito que Ele foi. Porque se você é a imagem de Jesus, você ressuscita do mesmo jeito que Ele ressuscitou. Então, aquele que de antemão nos conheceu, foi o mesmo que nos predestinou. Ele determinou um destino para nós. Aleluia. Será que você se vê assim dentro desse propósito de Deus? Dentro desse plano maravilhoso de Deus? Ele nos conheceu, fala de aceitação. Ele nos predestinou, Ele nos deu um destino antecipadamente, antes até mesmo do nosso nascimento. Mas a Bíblia diz que Ele também nos chamou. Aleluia. Quantos aqui conheceram a Jesus? Porque algum amigo orou por você, algum parente orou por você, ou algum amigo te convidou para ir para a igreja, para ir para uma célula. Quantos aqui tiveram essa experiência? Você sabe porque sabe que alguém te convidou, alguém orou por você? Amém? Glória a Deus. O que isso quer dizer, queridos? Que esse Deus que de antemão nos conheceu, esse Deus que nos predestinou, num determinado momento da nossa história, Ele nos atraiu, Ele nos chamou, Ele nos chamou, e Ele nos chamou através de alguém, de um amigo, de um parente, de um colega, de alguém que tenha orado por nós,
de alguém que tenha ministrado em nosso favor. Ele nos chamou. É tão interessante quando a gente gosta de uma coisa, mas a gente não é muito bom naquilo que a gente gosta. Por exemplo, quando eu era pequeno, gostava muito de futebol, mas eu era, respeitosamente falando, eu era um perna de pau, de primeira qualidade, e ficava na fila da escolha dos times, né? O bonzão escolhia, né? Vem pro meu time, vem pro meu time, vem pro meu time. E a gente ficava ali quietinho, esperando, será que vai me chamar? Será que vai me chamar? O medo de ser o último, ou o medo de realmente, olha, se fica aí, se houver oportunidade, e já aconteceu isso muitas vezes. Mas era tão bom, quando num determinado momento, num determinado dia, a gente recebia misericórdia de alguém, e esse colega dizia, vem Wilson, e chamava, sou eu mesmo, olhava para trás, ver se não tinha um outro Wilson. Por quê? Porque o ser chamado produz em nós um senso de inclusão. Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, mas só conhecer e predestinar não bastava, Ele tinha que chamar, Ele tinha que nos colocar no time, Ele tinha que nos colocar na equipe, e Ele nos chamou, e Ele nos atraiu, e Ele fez isso através de um colega, de um amigo, de um parente, de alguém que nos fizesse conhecer essa vontade de Deus que a gente não estava percebendo. Ele nos chamou. Por que você está hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus? Porque de uma forma ou de outra, num determinado momento da sua vida, você foi atraído por Deus. Só que essa atração fazia parte de um plano muito antes de você nascer. Porque Ele te conheceu antes de te chamar. E Ele te predestinou muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele te viu, Ele te conheceu. E aos 10 anos de idade, aos 5 anos de idade, aos 15, aos 20, aos 50, aos 80, numa determinada fase da sua vida, Ele te chamou. E Ele te colocou dentro desse processo maravilhoso que está sendo desencadeado ou está culminando naquele plano. Fazer de você semelhante a Jesus. Fazer de você semelhante à imagem do filho mais velho dele, que é Jesus. Diga, conheceu, predestinou, chamou, e agora Ele justificou. Está claro esse plano na tua vida? O que é justificar? Justificar significa declarar justo, ou seja, os seus pecados estão perdoados. Justificar significa declarar justo, considerar os seus pecados passados totalmente quitados, perdoados e cravados na cruz do Calvário. Quando Ele te justifica, Ele te perdoa, Ele apaga a transgressão do passado. E essa justificação tem a ver com esse plano, porque na verdade Ele vai fazer com que a sua vida culmine nesse plano maior, ser glorificado. Mas primeiro, Ele te conhece. Segundo, Ele te predestina. E em terceiro, Ele te chama no tempo e na história. Ele te chama, Ele te atrai pelo Espírito. E quando Ele te atrai, e você está nesse caminho, Ele vem e mediante o seu arrependimento, a sua confissão e a sua entrega de vida, Ele te justifica, Ele te perdoa os pecados, cancela as maldades, cancela os pecados, cancela as maldições, Ele te justifica. E como resultado final desse trabalhar de Deus na sua vida, depois de conhecer,
predestinar, chamar, justificar, Ele te glorifica. E como já compartilhamos no começo, glorificar tem a ver com o último estágio, quando o nosso corpo há de ressurgir dentre os mortos. Mas o mais interessante é que Ele não coloca a glorificação no futuro. Ele coloca a glorificação no passado. Por quê? Porque o que para mim ainda está num processo que vai culminar em algo no futuro, para Deus não. Ele já me vê perdoado, Ele já me vê glorificado, Ele já me vê completo. Eu não sei se isso tem um poder benéfico na tua vida, tanto quanto tem havido na minha vida quando eu penso nisso. Senhor, hoje eu estou aqui, nesse tempo da minha vida, aos 49 anos, caminhando para me conformar à tua imagem, e me esforçando para que isso seja uma verdade, olhando para o alto, olhando para o céu, olhando para a glória. Mas o Senhor, quando me vê, não me vê apenas com 49 anos, caminhando para algum lugar. O Senhor já me vê no lugar, o Senhor já me vê pronto. Isso não quer dizer que eu esteja pronto no tempo e agora, eu estou caminhando, mas Deus, espiritualmente falando, já concluiu um projeto a meu respeito. Isso deve produzir em mim uma tremenda paz, uma tremenda alegria, uma tremenda certeza e uma tremenda convicção de que todos os projetos de Deus se cumprem, porque nada do que Deus determinou para mim, nada do que Deus determinou para você, cairá por terra. Porque de antemão, Ele me conheceu, de antemão, Ele me predestinou, de antemão, Ele me chamou, Ele me justificou e Ele me glorificou. Amém, queridos? E para que você possa ver todas essas coisas acontecendo na sua vida, você precisa compreender, e eu preciso compreender, que todas as experiências da vida estão corroborando, estão cooperando, estão trabalhando junto para a realização deste processo que vai culminar na glória de Cristo em minha vida. Então alguma coisa está doendo na sua vida, no seu coração? Tem alguma perda? Tem alguma saudade? Tem alguma dor? Tem alguma falta? Tem alguma tribulação? Tem alguma situação que talvez você não entenda e não compreenda agora? Mas tem algo que te inquieta? Você é desafiado para trazer todas essas inquietações para a calmaria de um lugar onde você entende de que todas as coisas estão cooperando e contribuindo para algo bom na tua vida. Quando novamente você pensa em Ismael, como eu pensei ontem, e a Bíblia diz que ele será um jumento selvagem, e pela história você vê que ele não gostava da cidade, até porque quem é solto pelo próprio pai para um deserto, sem comida, sem água, sem nada, criou aversão à cidade, criou aversão talvez até às pessoas. Mas Deus estava forjando na alma daquele Ismael, na personalidade daquele homem, que foi denominado tipo um jumento selvagem, uma pessoa de difícil trato, mas que seria importante para que dele pudessem sair 12 príncipes. A gente não entende o porquê, mas a gente aceita, pelo fato de compreender que Deus está no controle de cada história, de cada momento
na nossa vida. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente do que o seu filho precisa. Estava compartilhando essa manhã de que eu tinha um sentimento de culpa porque estava vendo o meu filho mais velho já crescido, quase casando, e eu pensei, puxa vida, nunca ensinei o Daniel a trocar um chuveiro. E ele vai casar e não vai saber trocar um chuveiro. Eu pensando cá com os meus botões. Aí num determinado momento ele vai trabalhar, e trabalha, vai trabalhar, e num dia ele chega com uma foto. Ele estava numa torre que eu nem sei o tamanho daquela torre, não sei quantos metros tinha aquela torre lá com cinto de segurança, e ele todo feliz da vida ali naquela torre, mais alta do que um prédio convencional, trabalhando, e chega em casa todo feliz da vida, dizendo, ó pai, ó mãe, onde é que eu estava? Trabalhando. E eu preocupado de não ter ensinado ele a trocar chuveiro. E ele nas situações da vida, que não estão no nosso controle, porque eu não posso controlar, porque o filho não é meu, eu administro, ou eu sou um mordomo, mas tudo é de Deus. Mas eu vou fazer o meu melhor, claro, ensinar, corrigir, disciplinar como bom mordomo, cuidar, fazer o meu melhor, mas entender que a despeito do meu melhor, há um Deus que leva, há um Deus que conduz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E quando você pensa que você está no controle, de repente Deus leva e faz com que eles tenham experiências que não estão diante dos teus olhos. Eles vão levar os princípios que você ensinou, mas há experiências que somente eles vão passar, aos cuidados de Deus. E no final das contas você vai saber que aquilo também cooperou, que aquilo também corroborou para o cumprimento de um propósito que Deus tinha. E eu gostaria que você hoje descansasse, que você continuasse fazendo o seu melhor, mas que você descansasse na verdade de que, a despeito do seu melhor, há um Deus que se move, que de antemão te conheceu, te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou. Amém, queridos? E para finalizar, quero apenas que você entenda o seguinte, que aquilo que Ele faz, Ele não faz somente por tua causa. O próprio texto bíblico nos diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu entendi nessa passagem bíblica, de que aquilo que Ele faz na minha vida, Ele não faz apenas para que eu seja glorificado, para que eu seja a imagem de Jesus, mas Ele faz para que Jesus tenha a oportunidade de ser o meu irmão mais velho e ser glorificado através da minha vida. Então, todo o processo de Deus na minha vida não termina em mim, termina em Cristo. O que Deus faz na minha vida, não faz somente por minha causa, mas faz por causa de Cristo. Porque aquilo que Deus acrescenta na minha vida, leva a glória a Cristo. E quanto maior a glória a Cristo, mais Satanás é envergonhado. Mais Satanás é envergonhado. Não faz somente por minha causa. Não faz somente por sua causa. Eu quero orar nesse momento com você, para que esse propósito perfeito continue acontecendo. Eu quero te chamar aqui à frente, vamos ter um tempo de oração.